Queridos, nós vamos então, nessa terceira aula, nós vamos dar continuidade ao que nós vimos falando então nas outras duas aulas, ou seja, a respeito de Deus. Nós falamos sobre a existência de Deus, nós falamos sobre a natureza de Deus e hoje nós vamos falar sobre os atributos de Deus. Então, os atributos de Deus, na verdade, diz respeito àquilo que lhe é próprio ou lhe é característico, né? Isso é atributo, aquilo que pertence àquela pessoa, né? Ou a algo, no caso nós vamos falar de Deus, então é a pessoa, né? Atributo é aquilo que é próprio ou aquilo que é característico, tá certo? A respeito de Deus, aquilo que pertence a Ele particularmente. E aí nós também dividimos os atributos de Deus comunicáveis e os atributos de Deus incomunicáveis. Os atributos de Deus comunicáveis é aquilo que Ele tem, né? São as características que Ele possui e Ele comunica, Ele compartilha em alguma medida com as suas criaturas, né? Aí no caso, seres humanos e anjos. Por exemplo, Deus é um ser inteligente, então ele comunica, ele compartilha em certa medida a inteligência, que é um atributo dele, né, com o ser humano, por exemplo. Claro, em uma proporção, em uma medida infinitamente menor do que ele possui. Então, por exemplo, Deus ele é espírito, então ele comunica, né, com o ser humano essa propriedade de ser espírito. Claro, o ser humano é um espírito criado, né? Deus é um espírito infinito, criador. Só para que a gente entenda que ele tem os seus atributos comunicáveis, aqueles que ele comunica, compartilha com as suas criaturas. E ele tem os seus atributos incomunicáveis, aqueles que pertencem a ele só e em nenhuma medida ele compartilha com nenhuma das suas criaturas. Por exemplo, Deus ele é infinito, Deus ele é onipotente, Deus ele é onisciente, Deus é onipresente. Então são atributos que pertencem ao ser de Deus e que em nenhuma medida ele compartilha com nenhuma das suas criaturas, tá certo? Então os nomes de Deus, por exemplo, na aula passada, eles expressaram as qualidades do ser de Deus, né? O ser inteiro de Deus. Enquanto que os seus atributos indicam vários aspectos do seu caráter. E aí nós vamos também falar de 3 atributos, que são os atributos sem relação entre si, a gente chama de atributos não relacionados, né? Que diz respeito à natureza íntima de Deus, ou seja, o que Deus é em si próprio, a parte da criação. Esses respondem às perguntas: quais são as qualidades que caracterizam a Deus antes que alguma coisa existisse? Então a gente chama isso de atributos sem relação entre si. Tem os atributos ativos, ou seja, o que Deus é em relação ao universo. E temos também os atributos morais, ou seja, o que Deus é em relação aos seres morais por ele criados, tá? Então a gente vai também estar aí relacionando, né, esses aspectos dos atributos de Deus. Vamos começar então pelos atributos não relacionados, ou seja, aqueles que diz respeito à natureza íntima de Deus. Por exemplo, espiritualidade. Então, Deus ele tem um atributo que nós chamamos de espiritualidade. Deus é espírito, João capítulo de número 4, versículos de número 24, né, onde Jesus ele disse à mulher samaritana: olha, Deus é espírito, importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus ele é espírito, então é uma propriedade do ser de Deus. Espírito com personalidade. Nós estamos falando aqui de uma entidade, né, algo desse tipo, que não tenha vontade, que não tenha pensamentos, né, ou seja, intelecto, e que não tenha emoções. Deus é um espírito com personalidade. Então Deus, ele decide, ele tem vontade, ele tem sentimentos, tá certo? E Deus, ele também tem intelecto. Então ele tem sentimento, ele tem vontade e ele tem intelecto. Isso é o que caracteriza inclusive Deus como um espírito pessoal, ou seja, ele é uma pessoa, né? Claro, a gente está falando aqui daquilo que também, em certa medida, ele compartilha com as suas criaturas, né? Nós estamos falando aqui dos seres humanos que foram criados
a imagem conforme a semelhança de Deus. Então nós temos uma semelhança com Deus também nesses aspectos, ou seja, nós somos uma pessoa. Os animais, por exemplo, não são uma pessoa. Por quê? Eles não têm vontade, eles não têm intelecto, inteligência, né? Não raciocinam, e eles não têm sentimentos. Então os animais não têm, embora pareça assim algo bem semelhante, né? Mas os animais, por exemplo, eles não decidem. Eles fazem aquilo que pertence à sua natureza e nós chamamos isso de instinto. Eles não pensam, eles não têm intelecto, né? Inteligente é o homem que pega animais irracionais e os adestram para eles fazerem coisas que não pertencem naturalmente ali ao seu comportamento. Então, na verdade, não são os animais inteligentes. Inteligentes são os homens que pegam esses seres, né, que não são racionais e fazem eles fazerem coisas que não pertencem ao comportamento da sua natureza. Mas eles não são inteligentes, eles não têm vontade, eles não decidem, né, e eles não têm sentimentos, não se alegram, tá certo? Não têm angústias, né, não ficam depressivos, não têm esses sentimentos que só pertencem aos seres humanos, porque nós fomos criados em certa medida em uma semelhança conforme, ou melhor, nós fomos criados em uma imagem conforme uma semelhança de Deus. Mas Deus é um espírito pessoal. Então Deus, ele é inteligente, Deus, ele tem vontade, ele decide, né? E Deus também, aliás, a vontade de Deus é soberana, e ele tem também sentimentos. Então a gente vê nas Escrituras Sagradas Deus se alegrando, Deus ele se irando, Deus se entristecendo. Claro que quando essas linguagens querem expressar algum sentimento de Deus, esses sentimentos eles não são como os nossos sentimentos, né? Porque nós estamos falando de um ser totalmente perfeito. Por exemplo, quando a Bíblia diz, quando o próprio Deus diz, eu me arrependo de ter criado o homem, esse arrependimento que pertence a Deus, né, que diz respeito a Deus, não é o mesmo arrependimento que pertence a nós. Por que nós nos arrependemos? Porque agimos precipitadamente, porque fizemos aquilo que é errado, então nós nos arrependemos por causa dessas coisas. O arrependimento de Deus não é nesse mesmo aspecto. Deus não erra, Deus não se precipita. Deus só está mostrando em uma linguagem humana, nós chamamos isso, né, de antropomorfismo, tá certo? Ou seja, as formas que Deus... Desculpa, antropopatismo, né? Antropomorfismo é a manifestação, é a apresentação de Deus em forma humana. Antropopatismo são sentimentos que Deus expressa em linguagem humana. Então, na verdade, nós falamos que a Bíblia ela é Deus falando em sotaque humano, né? Mas nós temos limitações, então a gente não tem como compreender Deus na sua totalidade e aí a gente sempre vai cair nessas limitações. Mas Deus é um atributo relacionado a Deus, né? A sua natureza íntima é que ele é espírito, espiritualidade. E ele não possui partes corporais, tá certo? Sua pessoa não se compõe de nenhum elemento material, veja bem, e não está sujeito às condições da existência natural. Ele é imaterial, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, imaterial, inespacial e atemporal, tá certo? Eu não vou entrar em detalhes aqui, que a gente daqui a pouco vai abordar esse ponto aí. Mas Deus ele não é sujeito ao espaço, Deus não é sujeito ao tempo e Deus não é constituído nem sujeito à matéria, tá bom? Então, só para a gente entender, a pessoa de Deus não é constituída, né, com essas coisas aqui, materiais, temporais e espaciais. Deus não é limitado a essas coisas. E ele não tem forma humana, como por exemplo, Deus não tem olhos, Deus não tem ouvidos, Deus não tem narinas, Deus não tem boca, Deus não tem pés, Deus não tem mãos. E por que a Bíblia traz então todas essas expressões para estar descrevendo Deus? Porque isso é uma linguagem humana, como eu disse. Então nós entendemos que Deus está tentando se comunicar conosco nas nossas limitações. Então nós entendemos qual é o significado dos olhos, o significado dos ouvidos, o significado das mãos, da mão direita, da destra de Deus, né? Como a Bíblia apresenta, o das narinas de Deus, né? Chegou às narinas de Deus o pecado do ser humano. Então nós entendemos
as representações, por exemplo, desses aspectos humanos. Então, como Deus quer se comunicar conosco, ele usa, então, essas expressões para comunicar conosco. Mas não é que Deus tenha, literalmente, que Deus tem essas formas, porque ele é espírito. A espiritualidade de Deus é um atributo que diz respeito à sua natureza íntima, tá certo? Então, mas ele é real. Não é porque ele é espírito que ele não é real. Ele é real, mas de natureza tão infinita que não se pode apreendê-lo plenamente e pelo conhecimento humano. Nem tampouco satisfatoriamente descrevê-lo em linguagem humana. É por isso que essas linguagens humanas, elas são imperfeitas, elas são superficiais e elas são limitadas. Então nós estamos falando aqui de um ser que ultrapassa, né, qualquer descrição satisfatória em linguagem humana, não tem como. Mas nem por isso Deus, ele é um espírito, aliás, que ele não é real. Ele é um espírito, mas ele é real. Timóteo, 1 Timóteo, nós vamos ler o texto aqui, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículos de número 17. Veja só o que Paulo diz aí na sua primeira carta. Então, 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra, glória para todos sempre. Amém. Então nós percebemos aqui que ele é real, tá certo? Ao Rei dos séculos, imortal, invisível, veja bem, porque é espírito, mas ele é o único Deus, ou seja, ele é um ser pessoal e ele é real. Romanos, no capítulo de número 11, versículo de número 33, o mesmo apóstolo Paulo, ele vai escrever a respeito, né, do ser de Deus. No verso 33 do capítulo de número 11, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então ele já descreve aqui a impossibilidade de nós, com a linguagem humana, estar descrevendo o ser de Deus, tá certo? Como de fato ele é. Ainda o escritor, né, bíblico em Jó, capítulo de número 11, melhor dizendo, capítulo de número 11, versículo de número 7, olha só o que ele vai falar aqui. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? É uma pergunta de retórica, né? A resposta é não, claro que não. Não temos como descrever esse Deus, não tem como nós estarmos aqui definindo, né, a forma de Deus, porque ele é espírito. Então, uma propriedade, um atributo de Deus é a sua espiritualidade. A gente traz aí essa característica. Outro atributo relacionado à natureza íntima de Deus é infinitude. Deus é infinito, isto é, não está sujeito às limitações naturais e humanas. A sua infinitude é vista de duas maneiras, e aí a gente vai ver aqui sobre dois aspectos da infinitude do ser de Deus. Em relação ao espaço, Deus é infinito em relação ao espaço, e aí a gente vai ler 1 Reis, capítulo 8, verso 27. Então vamos lá para o Antigo Testamento, abra sua Bíblia aí, tá certo? E anote também, 1 Reis, capítulo de número 8, versículos de número 27. Então 1 Reis 8 e 27. Isso aqui a gente está falando sobre o atributo de Deus chamado de infinitude em relação ao espaço. Então Reis 8 e 27. Na minha versão diz da seguinte maneira, preciso achar pelo menos aqui, tá, agora achei. 27, diz assim, ó, 1 Reis 8 e 27. Mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Ou seja, Salomão estava fazendo essa oração e dizendo, embora fosse um prédio suntuoso, uma construção suntuosa, uma das 7 maravilhas, né, da humanidade, a construção do templo de Salomão, mas ele disse, nem o céu dos céus, olha só, nem o céu dos céus, né, que a Bíblia vem trazendo aí, a realidade de 3 céus, certo? Aquele que nós conhecemos como atmosfera, né, onde a gente vê aqui as nuvens, tá certo? Onde a gente olha aqui para essa abóbada, né, que é esse semicírculo aqui, essa abóbada
celestial, né? Esse semicírculo aqui que nós chamamos de céu, que é a atmosfera, esse é o primeiro céu. Existe, a Bíblia chama de firmamento, que é o segundo céu, que a gente está falando do universo ou os universos. Esse é o segundo céu. E o Paulo, em 2 aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo número 2, inclusive, vai falar do terceiro céu, que a gente chama de habitação de Deus. Então, nem esses céus, nem o céu dos céus poderiam conter Deus. Então, Deus é infinito em relação ao espaço. Seu centro está em toda parte e sua circunferência em parte nenhuma. Ou seja, Deus está em todos os lugares e todos os lugares estão em Deus. Então não há nenhum... E a gente vai falar sobre a onipresença. Calma que eu vou trazer um aspecto... Aqui parece que eu estou falando da onipresença, mas ainda não estou falando da onipresença. Eu estou falando da infinitude em relação ao espaço. Tá certo? Então, infinitude em relação ao espaço quer dizer que Deus, ele abrange todos os pontos do espaço, todos os pontos da existência. Não há um único lugar, não há um único ponto que Deus não esteja, tá certo? Deus é infinito em relação ao espaço. E em relação ao tempo, Deus é eterno. E aí a gente pega Deuteronômio, capítulo 33. Vamos lá, a gente está no Antigo Testamento, né? Deixa eu só aqui organizar aqui minha bancadinha para a gente não causar um desastre aqui, tá certo? E derramar água para a gente atravessar o deserto. Então, Deuteronômio, capítulo de número 33, versículos de número 27 de Deuteronômio. Vamos lá para esse texto. O Deus eterno te seja por habitação e por baixo de ti estejam os braços eternos, e ele lance o inimigo diante de ti, diga, destrói-o. Então, o Deus eterno em relação ao tempo, queridos. Salmo 90, versículo número 2. Antes que os montes nascessem, ou que os outeiros fossem criados, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Outro texto, de Jeremias, capítulo 10, versículo de número 10. Vamos aqui no Antigo Testamento. Jeremias, capítulo de número 10, versículos de número 10, a respeito da eternidade de Deus. Diz assim: mas o Senhor Deus é verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Olha só. Então, Deus é infinito em relação ao tempo. Apocalipse, capítulo de número 4, né? Já lá no final da Bíblia, Novo Testamento, no finalzinho da Bíblia, Apocalipse, capítulo 4, versículo 8, versículo 9 e versículo de número 10, vai falar sobre a infinitude de Deus em relação ao tempo. Então, diz assim nessa versão aqui, ó. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, e os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre, lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é, Senhor, de receber a glória, a honra, o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então, olha só, o Deus que era, o que é e o que há de vir, né? O Deus que reina, que reinava e que reinará. O Deus que foi, que é e que será. Ou seja, o Deus que abrange todo o tempo, passado, presente e futuro. Lembrando que eternidade não é um tempo sem fim. Não é porque Deus ele é infinito em relação ao tempo que ele não tem fim. Não é isso. É que ele está, na verdade, fora dessa realidade, ou ele não é contido, né, por essa realidade que nós chamamos de tempo. Então Deus está para além disso. Ele é infinito em relação ao tempo. Lembrando que tempo eterno não é... lembrando que eternidade não é um tempo sem fim, e sim ausência de tempo, sendo ele também Deus imutável. Porque tudo que existe, tudo, sem exceção, que existe, tudo, absolutamente tudo que existe, vai sofrendo mutações. Tudo que existe vai tendo as suas variações. E Hebreus, por exemplo, capítulo número 13, verso número 8, em relação a Deus, diz que ele é o mesmo ontem,
hoje e eternamente. Tiago capítulo 1, verso 17. Diz o seguinte, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Deus, então, em relação ao tempo, ele é infinito, e por ser infinito, em relação ao tempo, ele não sofre as mutações que o tempo traz, que a existência traz, porque Deus está para além da existência, ele está à parte da existência. Deus não existe, Deus é diferente, né? Então, infinitude em dois aspectos, em relação ao espaço, em relação ao tempo. Veja bem que ser extraordinário, né? Outro atributo que pertence à natureza íntima de Deus é unidade. Veja bem que coisa interessante. Deus é o único Deus. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Ouve, pois, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, é o único Deus. Isso vai estar escrito em diversos textos da Bíblia, mas eu reservei alguns aqui para que você pegue a referência. Deuteronômio capítulo 6, verso 4, 2 aos Coríntios capítulo 8, verso 5 e verso 6, e Jeremias capítulo 10 e verso número 11, onde o Jeremias, nós lemos o 10, né? 10 e 10, agora 10 e 11 de Jeremias, onde diz o próprio Deus dizendo, ironicamente inclusive, os deuses, né, que não fizeram os céus e a terra, eles vão desaparecer por si mesmos, porque não são deuses. Olha só, Deus é o único, né? Não há nenhum ser que se equipare, que se assemelhe, que se possa ser comparado ao ser de Deus. Essa era uma mensagem especial, inclusive, ao mundo que adorava muitos deuses falsos naquela época. Então, unidade, queridos, unidade composta. Veja de que ser nós estamos falando, que tem tal complexidade que não cabe em nenhuma comparação daquilo que nós conhecemos, aquilo que nós vemos ou aquilo que existe, porque de fato, como eu disse, ele não existe, ele é. Tudo que existe é fragmentado, é originado de algo, né? É perecível de alguma maneira, sofre mutações, mas Deus não, Deus é único, Deus ele é um, sendo um Deus, ele é manifesto em três pessoas distintas, mas da mesma substância, da mesma natureza. É uma complexidade absurda que nós não temos condição nenhuma de estar compreendendo com as categorias lógicas, né, com a categoria de raciocínio humano, porque nós estamos falando de um ser que ultrapassa, tá certo? Qualquer comparação, não tem nada nesse mundo, nessa existência, visível ou invisível, que seja equiparado, que seja semelhante, que possa colocar do lado de Deus e dizer assim, é parecido nisso e nisso. Não é. Ele é o único Deus. Veja bem. Então nós falamos sobre os atributos relacionados então à natureza íntima de Deus, né? Nós vamos falar sobre atributos ativos. A gente está falando aquilo que pertence a Deus em relação ao universo. Veja bem. O primeiro atributo aqui é onipotência. Onipotência quer dizer que Deus tem todo o poder. Não é que Deus tem poder. Não é que Deus tem um poder maior do que as outras pessoas, do que outras criaturas. Não é que Deus tem mais poder, por exemplo, do que anjos ou do que demônios. Não, Deus tem todo o poder. Ele é onipotente. A onipotência de Deus significa duas coisas. A onipotência de Deus significa duas coisas. Primeiro, sua liberdade e poder para fazer tudo que esteja em harmonia com a sua natureza. O poder de Deus não é que ele faz tudo, não é que ele pode fazer tudo. Na verdade, ele até pode fazer tudo, mas ele só faz aquilo que está em harmonia, olha só, com a sua liberdade, porque só Deus é livre. E a liberdade que a Bíblia fala não é fazer o que se quer, mas fazer o que se deve, né? Aquilo que se deve, compatível com a sua natureza. Deus pode fazer tudo? Não pode fazer tudo. No poder que ele tem a capacidade? Pode, mas ele não faz isso. Por exemplo, a Bíblia diz em Hebreus 6:18, Deus não pode mentir, né? Olha só, Deus não pode mentir. Deus não pode, por exemplo, criar uma pedra maior do que ele possa carregar. Deus não pode criar outro Deus. Então Deus só faz, ele tem poder, mas ele só faz aquilo que pertence à sua, que está em harmonia com a sua natureza. Então
Deus, com a sua liberdade e o seu poder, só faz aquilo que pertence à sua natureza, que está em harmonia com a sua natureza. Então, a onipotência de Deus significa que sua liberdade e poder para fazer tudo que esteja em harmonia com a sua natureza, tá certo? Segunda coisa aqui, que significa, né, a onipotência de Deus. Seu controle e sabedoria sobre tudo que existe ou que pode existir. Seu controle e sabedoria sobre tudo que existe ou pode existir. Então, veja bem, Deus pode, só que ele decidiu, né, segundo aquilo que ele estabeleceu como lei, aquilo que ele estabeleceu segundo a sua natureza, segundo aquilo que está em harmonia com a sua natureza, ele faz de fato tudo aquilo que pertence então à sua natureza. Então, seu controle e sabedoria sobre tudo o que existe ou que pode existir. Então, o poder de Deus é relacionado a isso, nós chamamos isso de onipotência. É por isso que alguns não entendem. Ah, mas se Deus pode fazer isso, por que ele não faz? Porque ele está em desarmonia com a sua natureza. É por isso que ele não faz, né? E tudo que ele faz, a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. A vontade de Deus, tudo que Deus faz é bom, é agradável e é perfeito. Aquilo que está em harmonia com a sua natureza. Então, Deus, ele pode fazer, ele deve fazer, ele quer fazer. Então, tudo que Deus quer é o que ele pode e o que ele deve. Tem coisas que nós queremos e não podemos e não devemos e não queremos. Essa é a nossa vontade. Mas a vontade de Deus é aquilo que ele exatamente quer fazer, porque ele é livre e só faz aquilo que... Porque liberdade é fazer aquilo que se deve, não é o que se quer fazer, que vá contrário à sua natureza, que o destrua, tá certo? É o que nós fazemos toda hora, em todo momento, o tempo todo. Mas Deus não. Tudo que ele faz é o que ele quer, tudo que ele quer é o que ele deve, tudo que ele deve é o que ele pode, e tudo que ele pode é o que ele quer. Então essa é a harmonia aí do poder de Deus, tá? Outro atributo que é de Deus, é incomunicável e diz respeito a ele e o universo, é que ele é onipresente. Então ele é atributo chamado de onipresença, isto é, o espaço material não o limita em ponto algum. Qual a diferença entre imensidade e onipresença, né? Imensidade ou imensidão, qual a diferença? Imensidade é a presença de Deus em relação ao espaço. Veja bem, imensidade, ele é imenso em relação ao espaço. A presença ou a onipresença de Deus é em relação ao... a imensidade é a presença de Deus em relação ao espaço. Então, Deus é imenso. Isso diz respeito à sua presença em relação ao espaço, tá certo? Enquanto que onipresença é a sua presença considerada em relação às criaturas. Veja bem que coisa interessante. Então, ele é imenso, diz respeito ao espaço, e ele é onipresente, isso diz respeito às suas criaturas, a sua presença, tá certo? É em relação às suas criaturas, e a gente chama de onipresença. E alguns dizem, Deus está em todos os lugares, isso está correto, não está errado, mas também é verdade que todos os lugares estão em Deus. Então não há nenhum ponto desta criação, visível ou invisível, que não esteja em Deus, né? E que também Deus não esteja. Embora Deus ele esteja em todos os pontos existentes da criação, tá certo? Mas Deus também vai para além desses espaços, porque há lugares e há espaço, tá certo? Que não existem, né, nessa criação, ou seja, nessa realidade criada, mas existe em Deus. É complicado de nós estarmos tentando buscar aqui alguma referência para comparar isso que eu estou falando. Nós estamos falando de um ser que ultrapassa, então, qualquer capacidade imaginativa. Não tem como. Até essa capacidade de imaginar, esse poder criativo, imaginativo, isso nós também recebemos de Deus e mesmo assim não tem como a gente chegar aí tá certo? Nesse campo, né? É o campo do mistério que nós chamamos, né? E mistério é mistério. Não é enigma que vai ser desfrutado. Mistério, decifrado, melhor dizendo. Mistério é mistério, aquilo que para nós é oculto, é um incógnita. Só Deus de fato sabe, né? Tem outro atributo também, que são atributos ativos, que nós chamamos, que é a onisciência.
conhece tudo que se pode ser conhecido, de todas as coisas. Seu conhecimento é perfeito. Ele não precisa pensar ou pesquisar as coisas, nem aprender gradualmente, né? Gradativamente. Seu conhecimento do passado, presente e do futuro é instantâneo. Então nós chamamos isso de onisciência. Todo o conhecimento. Tudo que pode ser conhecido, Deus conhece. Perfeitamente. Plenamente. Deus não precisa ficar pesquisando, pensando, raciocinando, comparando para que possa chegar a uma conclusão. Não, Deus sabe de tudo, o tempo todo, de uma maneira que pode ser sabido. Tá certo? O passado, o presente e o futuro para Deus é agora, é o instantâneo. Então Deus sabe de todas as coisas, em todos os tempos, em todos os lugares, da maneira mais profunda possível. Ele é onisciente, não é? Então a gente percebe aqui que é um atributo de Deus. Também sabedoria. Ele tem poder para levar a efeito seu conhecimento de tal maneira que se realizem os melhores propósitos possíveis, pelos melhores meios possíveis. Deus sempre faz o bem de maneira certa. E no tempo certo, ele faz bem todas as coisas, como diz a Bíblia, né? Então a sabedoria de Deus quer dizer que Deus realiza aquilo que deve ser realizado no tempo correto, da maneira correta e da melhor forma que poderia ser feito é o que ele faz, tá certo? O que deveria ser feito é o que ele faz. No momento que deveria ser feito é o momento que ele faz. A forma, a maneira, o jeito de fazer é exatamente como deveria ser feito. Isso é sabedoria. É fazer exatamente o que precisa no tempo certo, da forma certa, da forma correta. Então, ele é sábio. Ele leva a cabo, né, aquilo que ele principiou. E não houve alterações no meio do caminho. Não, o que ele projetou é o que ele vai realizar, porque não pode ter alteração. Porque o que ele projetou é perfeito. O que ele principiou é perfeito. A forma que ele fez e que ele conduziu, ou que conduzirá, também é perfeito. E o tempo que ele fará isso também é um tempo perfeito. Isso a gente chama de sabedoria. Diferente de intelecto, inteligência, outra coisa. Nós estamos falando de sabedoria. Deus também tem aí os seus atributos, né, ativos, que nós chamamos de soberania. O que quer dizer soberania? Deus é soberano. O que isso quer dizer? Ele tem o direito absoluto de governar suas criaturas e delas dispor como lhe apraz. Então isso é soberania de Deus. Ele tem o direito absoluto de governar suas criaturas e delas dispor como bem entende. Agora nós já vimos aqui que Deus não é um fanfarrão, né, que faz, eu vou fazer o que eu quero. Não. Se ele designa, se ele decide, se ele decreta, se ele faz daquela maneira com tal pessoa, é porque aquilo deve ser feito daquela maneira, no tempo certo e através daqueles meios. Então isso aqui é sabedoria. A sua soberania, então, é o seu direito, tá certo? O seu direito aqui absoluto de governar suas criaturas e delas dispor como bem lhe entende ou como bem lhe apraz. Então ele é soberano. Ele está acima, ele não dá satisfação a ninguém. Ninguém questiona Deus. Por que fizestes assim, Senhor? Não é? Por que tu não me ouviste? Por que não pediste conselho? Não, queridos. Ele é absoluto, ele é soberano. Ele está acima de tudo e acima de todos. É possível que é isso que Paulo está falando lá em Romanos, capítulo número 9, que é um capítulo de cavalo de batalha aí para os calvinistas e arminianos, né? Eles debatem sobre a soberania de Deus. É isso aí, soberania de Deus. Deus, ele governa, ele tem o direito absoluto de governar das suas criaturas, só que ele não age aleatoriamente. O que Deus faz é perfeito, é isso mesmo, tá? Então nós falamos aqui sobre os atributos ativos de Deus e nós vamos falar sobre os atributos morais de Deus, né? Deus e suas criaturas morais. Então, esses atributos morais dizem respeito a Deus e às suas criaturas. Olha, nós falamos sobre os atributos aqui não relacionados, que diz respeito à natureza íntima de Deus. Nós falamos sobre os atributos ativos
Deus em relação ao universo, né, só pertence a Ele, são os incomunicáveis. E aqui nós vamos falar sobre os atributos morais de Deus, que é o terceiro ponto aqui, o terceiro aspecto dos atributos de Deus, que é Deus em relação às suas criaturas. É bem interessante que esses aqui são comunicáveis, só que Deus comunica, Deus partilha conosco em uma medida infinitamente menor do que Ele possui, porque Deus possui tudo isso aqui de uma forma absoluta, plena e perfeita. Nós não, né? Nós aqui expressamos isso de uma maneira muito fraquinha, muito superficial, muito distorcida, muito degenerada, muito falseada, muito fake mesmo. O negócio é o que a gente expressa desses atributos morais de Deus é uma coisa assim muito ralinha, né? Muito pífia, muito parca, muito pequena. Então a gente só dá uma faísquinha assim, de fato, desses atributos morais que Deus tem e são perfeitos nele, né? Então, a primeira é santidade. Santidade de Deus significa sua absoluta pureza moral. Olha só, isto é, ele não pode ser corrompido em sua natureza. Isso é bem interessante, porque muitos têm uma ideia errônea do que é santidade. Santidade, atributo moral de Deus, significa que ele não pode ser corrompido em sua natureza. Na natureza de Deus, não pode ser desfeita, porque o que é corrupção? Corrupção é o contrário de santidade. Tá? Santidade, então, é um ser puro, é um ser absolutamente puro, é um ser que não se desfaz, ele não pode se corromper. E a corrupção é a deteriorização de algo, de alguém, né? Então, vamos pegar aqui o ferro, por exemplo. O ferro, ele vai se corrompendo. Isso quer dizer que a sua essência, que é o ferro, vai se desfazendo, a ferrugem vai comendo a sua essência. Aquilo a gente chama de deteriorização, vai se deteriorando o ferro. A gente chama de que o ferro está se corrompendo na sua essência. Mas em relação a Deus, é impossível que isso aconteça. Deus não é um ser corruptível. Ele é um ser santo, absolutamente santo. Então a santidade de Deus significa sua absoluta pureza moral. Só Deus é puro, só Deus é santo, só Deus é incorruptível. Ele não pode ser corrompido em sua natureza, tá certo? É impossível o ser de Deus se deteriorar em alguma medida, em algum aspecto. Ele é santo, absolutamente santo. Não pode compactuar, não pode ser cúmplice, não pode ser atingido, tá certo? Por nada que possa corrompê-lo. Nada pode atingir Deus, nada pode ofender a santidade de Deus no sentido de atingi-lo. Nada pode. Ele é santo, santo, santo. Os anjos cantam isso. Santo, santo, santo é o Senhor e toda a terra está cheia da sua glória. Outro atributo moral de Deus é justiça. Deus é justo. Justiça é a santidade em ação. Veja bem, não é como nós entendemos a nossa justiça. A nossa justiça quase que é uma vingança, né? E ela, de fato, é desmedida. Ela falha e como falha. A justiça é a obediência a uma norma reta. Ele estabeleceu e ele é justo com aquilo que ele mesmo estabeleceu. Quando o livro inocente condena o ímpio e exige que se faça a justiça, ele é santo, santifica. Ele é justo e justifica. É interessante aqui, queridos, porque Deus ele é justo. Então a justiça de Deus diz respeito a estar retribuindo aquilo que é merecido. Aí a pergunta é, bom, se Deus ele é santo, se a justiça de Deus é a santidade em ação, e a justiça de Deus requer que cada um pague aquilo que lhe é devido, por que Deus não destrói todos os seres humanos? Por que Deus não destrói, então, esse ambiente que está corrompido, se ele é santo? Por quê? Porque a justiça de Deus, ela foi satisfeita. A ira de Deus, ela foi aplacada em um homem chamado Jesus. É por isso que a justiça de Deus não se aplica a nós. Porque se aplicasse a nós, nós todos, sem exceção alguma, deveríamos então receber aquilo que é justo.
e o que é justo em relação ao ser humano, pelo fato de estar se relacionando com Deus que é puro, que é santo. Qual seria a nossa paga? Condenação eterna, não é? Ou nem a continuidade da existência a partir da corrupção e da ruptura do primeiro casal lá, o Adão. Então isso seria, né, a justiça de Deus em medida punitiva. Por que Deus não fez isso? Aí entra agora a justiça de Deus em Cristo Jesus, que carrega sobre os seus ombros toda essa dívida, essa ofensa. Então, quando a gente fala da justiça de Deus, da santidade de Deus, da retidão de Deus, da pureza de Deus, que não pode se relacionar com nada que é corrupto, e por que ele mantém relação conosco? Por causa de Cristo. Então, Cristo aqui é o que equaciona. Cristo aqui é o que, na verdade, possibilita, o que viabiliza essa nossa relação com esse ser puro, com esse ser santo, com esse ser reto, com esse ser perfeito, sendo nós corruptos, sendo nós impuros, sendo nós pecadores, sendo nós esses seres desprezíveis diante de um Deus tão puro, tão santo, tão maravilhoso, tão sublime, tão perfeito. Por que nós nos relacionamos com Ele? Por que Ele não nos fulmina? Por quê? Porque Jesus é aquele que levou sobre si na cruz do Calvário tudo isso que nós merecíamos, ou seja, a morte, e Ele não nos mata, Ele não nos lança na morte eterna. Só vai para lá quem não aceita então a sua proposta. Mas esse Deus é justo e Ele justifica e Ele santifica aqueles que recebem o meio, né, para que isso aconteça. Então essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus não é a vingança, não é a punição do pecador. A justiça de Deus recai sobre Jesus e Jesus inocenta todo aquele então que aceita esse meio perfeito, da maneira perfeita, no tempo perfeito, né? Que é a vontade de Deus, que foi em Cristo Jesus que isso acontecesse. Fidelidade. Ele é absolutamente digno de confiança. As suas palavras não falharão. Deus é um ser que é impossível que ele empenha a sua palavra e ele não cumpra. É impossível. Números, né? Lá no capítulo, sempre esqueço, deve ser 23, 19, 19, 23, mas acho que é 23, 19. Vamos conferir aqui, já que a gente está aqui estudando Bíblia, né? Então, livro dos Números. Aqui eu confundo aqui 23 ou 19, 19, 23, mas acho que é 23 e 19. Vamos lá, Números. Livro dos Números, capítulo de número 23, isso mesmo, verso 19. Então, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Então Deus, ele é fidedigno, ele é fiel. Fidelidade é um dos atributos morais de Deus e ele é absolutamente digno de confiança. As suas palavras não falharão. Se Deus disse, se Deus, de fato, ele procedeu da boca dele, está registrado na sua palavra, então aquilo se cumprirá. Aquilo, então, vai acontecer, porque é Deus que falou, não é homem, não é filho do homem para que minta, para que se arrependa em voltar atrás na sua palavra. Deus não faz isso. Ele é fiel, né? Deus é fiel. Misericórdia é outro atributo moral de Deus. A misericórdia é a divina bondade em ação, com respeito às misérias, né, de suas criaturas. Bondade que se comove em favor deles, provendo o seu alívio e demonstrando paciência longânima. Então, misericórdia. Misericórdia é a bondade em ação. Misericórdia é a disposição do coração, do cordis de Deus, diante da miséria de suas criaturas, né? Então, o atributo moral de Deus, que nós chamamos de misericórdia, é a disposição do coração, do cordis, diante da miséria, né? Então, misericórdia, em relação às suas criaturas, provendo o alívio. É bem interessante que o Salmo de número 103, verso 8, até o verso de número 18, Salmo 103, eu acho interessante, eu acho que vale a pena a gente estar lendo aqui esses versículos. Salmo 103, versículos de número 8 ao 18, quero ler
com vocês aqui, ó, porque talvez seja o texto que mais traga, né, essas características da misericórdia de Deus. Então vamos lá, Salmo 103, verso 8 em diante. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, para todo sempre, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, senão imagina só. Nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Não tinha nem eu falando aqui, nem você ouvindo daí. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim, da mesma maneira, é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se que somos pó, porque o homem são seus dias como a erva,